Salve, salve amigos da Trivela, eu sou Felipe Lobo, estou aqui para mais um episódio do nosso canal aqui na Trivela e hoje o assunto é polêmico. Bom, polêmico pelo menos para os espanhóis. Vocês sabem que 2018 é ano de Copa do Mundo e as marcas estão lançando os uniformes que as seleções vão desfilar lá na Rússia, né? A Adidas lançou vários uniformes das principais seleções do mundo, entre elas a Alemanha, a Argentina, a Colômbia, o Japão, que mudou o escudo, a Suécia, que tirou a Itália, e a Espanha. Essa camisa aqui que você está vendo é a camisa da Espanha, que foi mandada pra gente pela Foot Fanatics, que tem todos esses uniformes lá para quem quiser fazer coleção, que são camisas belíssimas. E essa camisa lindíssima causou polêmica. E aí você me pergunta, como essa camisa causou polêmica? E eu te digo que foi por essa cor azul aqui. Você tá vendo o azul? Pois é, o azul da camisa da Espanha causou muita polêmica no lançamento. Bom, o uniforme da seleção da Espanha para 2018 foi baseado no uniforme de 94, aquela Copa dos Estados Unidos que, claro, tem um valor muito importante para nós brasileiros, né? Naquela Copa, várias figuras emblemáticas da Espanha estavam presentes, entre elas o goleiro Andoni Zubizarreta, o Pep Guardiola, que hoje faz sucesso como técnico, o Luis Henrique, que também hoje é técnico, também comandou o Barcelona, e também até o Julen Lopetegui, que era o goleiro reserva daquela seleção e hoje é o treinador da Roja, né? E todos esses jogadores estavam presentes na Copa de 94, que tinha um uniforme muito parecido com esse aqui que vocês estão vendo. Essa camisa para 2018 foi inspirada nesse uniforme de 94. Foi o que a Adidas justificou no lançamento e a camisa realmente remete muito, né, à camisa de 94. E tudo era para ser uma homenagem para aquela Copa que foi bem marcante para a Espanha também. Naquela Copa a Espanha caiu no grupo da Alemanha, que vocês lembram era campeã do mundo, né? Veio do título de 90. E a Espanha sofreu um pouco para se classificar, só conseguiu a classificação no último jogo. Primeiro empatou com a Coreia do Sul, que era bem mais fraca do que é hoje, empatou com a própria Alemanha e só foi passar de fase, garantir a classificação graças a uma vitória na última rodada contra a Bolívia, com gol até do Guardiola de pênalti. E aí foi para as oitavas de final da Copa. Nas oitavas de final, a Suíça foi a adversária da Espanha e a Suíça era comandada por Roy Hodgson, isso mesmo, um inglês que até comandou a seleção inglesa na Eurocopa de 2012 e na Copa de 2014. Ele era o técnico da Suíça nessa época. E a Suíça tinha bons jogadores, tinha dois bem famosos na época, que era o Chapuisat e o Sforza. Mas a Espanha era uma seleção muito mais forte, né? Uma seleção mais pronta. E aí o Hierro, aquele mesmo do Real Madrid, o Luis Henrique, que foi do Real Madrid e depois do Barcelona, e o Begiristain, que fez muito sucesso pelo Barcelona, fizeram os gols na vitória por 3-0 da Espanha, né? Uma vitória até com bastante tranquilidade nesse primeiro mata-mata para a Espanha. O real desafio da Espanha viria nas quartas de final. E nas quartas de final, esse confronto foi com a Itália, toda a poderosa Itália, né? E esse confronto deixou cenas muito marcantes para quem assistiu aquela Copa, envolvendo o Luis Henrique. E se você não assistiu aquela Copa, se não era nascido, se era muito pequeno, você vai lembrar agora dessa cena, vai ver se você ainda não viu, porque é uma cena muito marcante daquele Mundial. A Itália era comandada pelo mítico técnico Arrigo Sacchi. E naquele confronto, quem abriu o placar foi justamente a Itália, num chute do Dino Baggio, um chutaço. E a Itália ainda conseguiria ficar nessa vantagem até José Luiz Camineiro empatar o jogo em 1-1. O craque da Itália naquela Copa, o Roberto Baggio, e foi justamente o Roberto Baggio, camisa 10 da Itália, que decidiu aquele confronto, né? O Signori recebeu num contra-ataque, fez o lançamento para o Roberto Baggio, ele driblou o Zubizarreta e mandou para o gol, fez 2-1 no placar para a Itália. Até aí tudo certo, mas a cena que realmente marcou daquele confronto
que gerou muita polêmica, especialmente para os espanhóis, né, já que a gente está falando de polêmica para os espanhóis. Quando o jogo já estava 2-1, já no finalzinho do jogo, ele dá uma cotovelada maldosa no Luis Henrique. Isso mesmo, Luis Henrique, que depois fez sucesso no Barcelona, depois virou técnico. Ele tomou uma cotovelada maldosa no nariz que ficou sangrando. Então é muito famosa essa cena do Luis Henrique com a camisa sangrando, né, reclamando com o árbitro. E o árbitro acabou dando de ombros, não viu o lance, passou batido, não foi pênalti e a Espanha acabou mesmo perdendo aquele jogo por 2-1 e foi eliminada daquela Copa, naquela sensação que na época era muito comum para os espanhóis, de que a Espanha tinha bons times, como era esse de 94, mas nunca ia muito longe, né? Sempre caía diante de um favorito ou de um peso pesado com uma camisa mais tradicional, como era o caso da Itália. As coisas mais marcantes naquela Copa de 94, além desses momentos dentro de campo, era justamente a beleza dos uniformes, ou pelo menos algo muito característico dos uniformes, né? Aqueles desenhos eram muito peculiares e muita gente é saudosa desses uniformes, despertando uma certa nostalgia. É o caso dessa camisa aqui que eu estou vestindo da Espanha para 2018, né? E aí é que nós vamos chegar na polêmica que causou lá na Espanha. Essas 3 faixas são inspiradas justamente naquela camisa de 94. E aí, como vocês estão vendo, a camisa é vermelha, tem uma faixa amarela e tem essa faixa azul que vai se desmanchando, né, misturando com o vermelho. O problema é o seguinte, meus amigos e minhas amigas. O vermelho com o azul dá uma sensação na imagem, das fotos que foram divulgadas e nos vídeos que apareceram, de que essa cor na verdade não era azul, era roxo. E o roxo tem um certo problema para os espanhóis. Um probleminha, digamos, um tanto sério, né? Vocês sabem que a Espanha é um país monarquista, né? Mas não foi sempre monarquista. E a bandeira da Segunda República da Espanha, no começo do século XX, sim, amigos, era roxa, a cor que estava presente na bandeira da Segunda República na Espanha. O que isso significa? Que a camisa, para muita gente no momento do lançamento, remetia à bandeira republicana, ou seja, era uma bandeira republicana e muita gente reagiu assim, que xingando a Adidas, reclamando, redes sociais, e aquela coisa toda, ódio, não sei o que, a Adidas está querendo que a gente seja republicano. Eu até fiquei pensando, a Adidas deve ser mesmo republicana, né? E muita gente pedia boicote à camisa por ser uma representação da República da Espanha. E aí você vai pensar, pô, mas qual que é o problema com a República Espanhola? Então eu te conto. Bom, no final do século XIX, a Espanha teve uma primeira experiência republicana. Então, em 11 de fevereiro de 1873, o rei Amadeu I renunciou ao cargo, né? Renunciou à coroa. E aí, naquele período de instabilidade política, foi declarada a República, a Primeira República Espanhola. E aquele período foi muito marcado por muitos problemas, a Espanha lidava com muitas desavenças internas, os monarquistas estavam muito divididos e até por isso se instaurou essa crise que levou à abdicação do Amadeu I. Mas o período de república também não foi muito melhor. E aí, um pouco mais de um ano depois, em dezembro de 1874, a república foi extinta, foi restaurada a monarquia na Espanha. Então o período da Primeira República durou bem pouco e foi realmente muito marcado por crise econômica, por uma instabilidade política, por muitos problemas sociais, conflitos internos, revoltas. Então a República foi uma experiência um pouco traumática para os espanhóis. Bom, no início do século XX houve uma nova tentativa de república na Espanha. A Frente Popular, que era uma frente mais de esquerda e que defendia a república e uma república democrática, ganhou essas eleições e conseguiu reinstaurar a república dentro da Espanha. Mas vocês devem imaginar como isso não era muito simples e nem era tão fácil assim.
muita gente defendia a monarquia e o modelo monárquico como governo da Espanha. Então a Frente Popular, que defendia a República Democrática, tentou colocar ali, fazer um governo nesse sentido. O problema é que existia um outro grupo ali desde 1936 já brigando no sentido oposto a isso, que eram os falangistas, ou também chamados de nacionalistas. Eles eram comandados pelo general Franco. O grupo do general Franco ficou no poder de 1939 até 1973. Então ficou um longo período ali no poder. E por toda essa história, tudo que era oriundo de república ou que remetesse à república era muito estigmatizado no governo do Franco. Então toda essa polêmica com a Espanha por causa dessa camisa aqui. Se você quiser essa camisa, né, que é muito bonita, eu tenho que dizer que ela ficou excelente, o material é ótimo. Você pode entrar lá na Foot Fanatics que você vai encontrar vários tamanhos, tem modelo feminino e tem tudo mais. Aí eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo, já deixo um feliz 2018 para todos vocês, tá bom? Até a próxima!